Bom dia, pessoal. Mais um dia de operações aqui para vocês. Lembrando que a gente opera no estilo OTT, mostra tudo o que foi feito e os loss também, que hoje foi um segundo dia consecutivo de loss. Isso começa a machucar um pouco, ainda mais que foi um loss idiota, gente. Eu preciso mostrar para vocês o que a ansiedade e a ganância fazem. Vamos lá. Eu entrei aqui, eu esperei as duas barras aqui, né? A primeira barra o dia iniciou aqui bem, a segunda barra veio com força para cima. Eu falei, bom, é um sinal de entrada. E o que eu fiz? Eu coloquei minha entrada aqui. Deixa eu até colocar aqui no 150 para 300. Coloquei minha entrada aqui, né? Nessa aqui mais ou menos onde estava a VWAP, né? Antes de terminar de fechar a barra, ela veio, pegou a minha entrada perfeita, né? Entrada perfeita e saiu com 150 pontos aqui, nesse ponto, tá? Aí aqui ele estava dando muito sinal de que poderia ir para cima. Eu coloquei uma nova entrada aqui no ajuste, certo? Só que eu não percebi um erro na hora. E aí que foi que descambou todo dia. O meu erro foi entrar com apenas um contrato, certo? E hoje eu aprendi uma lição importante. Se você entrou com um contrato, termina a sua operação com um contrato. Não tenta corrigir a sua operação, porque daí o seu médio vai ficar ruim e vai bagunçar tudo. Bom, o que eu fiz? Eu demorei para perceber isso. E quando eu percebi isso, o preço estava aqui, ó. Então, para completar os meus 20, eu até, na verdade, o preço estava mais alto, eu coloquei mais para baixo aqui. Mas para completar os meus 20, eu coloquei outros 19 aqui, certo? Aí o meu médio ficou aqui em cima, né? Ficou praticamente aqui, onde estava a entrada com os 19. E aí isso fez com que o meu alvo estivesse lá perto da milhar. E eu estava bastante receoso que ele fosse segurar até antes dessa milhar, certo? Agora ele andou, atravessou a milhar, mas esse foi o meu grande erro do dia. Se eu tivesse esperado, colocado os meus 19 contratos aqui mesmo no ajuste e esperado, ó, teria pago 150 pontos tranquilamente, certo? Nessa barra mesmo aqui, eu teria terminado o dia no positivo. Eu estava numa posição ruim, essa posição ruim me desequilibrou, eu estopei aqui os 20 contratos, um mais 19, certo? E aí virou uma salada, certo? Resolvi comprar aqui, ainda uma compra boa, uma compra numa região legal, né? De novo, né? Se eu tivesse segurado aqui, ó, teria praticamente pago os 150 pontos nessa vela aqui, mas o desespero dessa vela não deixou. E eu saí no 0 a 0, zerei a operação aqui, certo? Essa operação zerada, aí começou a minha bagunça. Como ele já tinha segurado bastante, na verdade a bagunça já tinha começado antes, mas como ele já tinha segurado bastante nessa região aqui, eu fiquei um pouco desconfortável de manter operações de compra, certo? Então o que eu fiz aqui? Meti uma venda perfeita, gente, uma venda numa região que estava segurando, uma venda com um alvo que teria batido, mas o que o inteligente aqui fez? Tava no 0 a 0, né? Tinha conseguido um gain, mas tinha feito esse stop, tava praticamente no 0 a 0. Peguei e quis meter o louco e falar assim, não, agora ele tentou uma, duas, três vezes e agora ele vai reverter e vai cair tudo. E coloquei meu alvo de 300 pontos para baixo aqui, ó. Tá, meu alvo estava mais ou menos nessa região aqui. E o que o mercado fez? Ele fez essa descida, teria pago os meus 150, como vocês podem ver aqui, né? Teria pago mais ou menos aqui assim, 150 pontos e imediatamente reverteu, deu uma pancada de novo, porque assim como ele estava segurando nesse teto, ele também estava segurando nesse fundo. Então, a gente nunca é maior que o mercado, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente precisa só escutar o mercado para poder operar da maneira correta. E eu não escutei o mercado e resolvi arriscar, acreditando que ele viria tocar o fundo aqui. Até cheguei a puxar o meu stop para o 0 a 0, mas, de novo, a ganância, né, o desespero já totalmente desequilibrado. Nesse momento, peguei e puxei lá para os meus 300 pontos o meu stop, certo? Quando o mercado fez essa alta aqui, isso aqui disparou o coração, né? Falei, não, já era, né? Em vez de puxar aqui e tentar sair no 0 a 0, não. Peguei, estopei aqui e o inteligente, né, estopa e já vira a mão, né? Porque vê essa vela gigantesca aqui, linda, só que agora eu já não tinha mais espaço de stop. Então, ele foi lá e me estopou com 120 pontos. 130, se eu não me engano. E aí ele continuou essa subida que ele ia fazer mais cedo ou mais tarde, mas que eu não esperei, né? Se eu tivesse esperado ele formar essa vela e entrar comprado aqui, ó,
teria sido muito melhor. Eu venho de 2 dias aí bem desequilibrados emocionalmente. Tô pensando em não operar amanhã por causa desses 2 dias, ou operar menor, talvez operar com metade dos contratos, tá? É, se eu tivesse saído aqui no zero e colocado uma compra, né, mesmo que no final dessa vela, teria pego meus 150 pontos de novo. Mas foi isso, gente. Um dia chatinho, não gostei do dia hoje, me desequilibrei. Vamos abrir aqui para vocês verem. Aqui estão as operações do dia. Eu falei uma coisa errada para vocês. Eu estava vendo que o meu ciclo da 07 terminava ontem. Ontem não, dia 11, mas ele terminou ontem. Então eu já pedi o saque. Depois eu vou mostrar para vocês se o saque for aprovado e cair tudo certinho. Mas aqui estão as operações de hoje, né? Foram 150 de gain na primeira operação, 132 de loss na segunda operação, 0 a 0 e daí duas operações de loss na sequência. Bem complicadinho, né? Aí tá o dia, como eu falei para vocês, um primeiro gain, até uma recuperação. Não aceitei a recuperação e o mercado espancou para baixo e me estopou. Na verdade, ele espancou para cima, né? Aqui foi o meu patrimônio que espancou para baixo. É isso, pessoal. Mantenham a calma. Não adianta ficar estressado, não adianta ficar irritado, não adianta querer fazer rápido. Eu acho que esse que está sendo o meu grande erro atualmente. Eu estou querendo fazer muito rápido meus ganhos. Eu operava para pegar 100 pontos, agora estou operando sempre para 150 e talvez isso também esteja mexendo um pouco comigo. Vou repensar isso aí também. E é isso, pessoal. Tenham um bom dia, bons estudos. Agora é respirar fundo, relaxar, fazer outra coisa, esquecer disso aqui por um tempo e aproveitar o dia, certo? Abraços, tudo de bom para vocês e até!